Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias desta quinta-feira. Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Meus amigos, no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias desta quinta-feira e neste segundo bloco tenho a honra e a oportunidade de receber mais uma vez a nutricionista Thaís Lucas. Ela que está aqui para poder falar de algo muito importante, mas também muito negligenciado por muitos de nós brasileiros. Você está curioso do que o Gustavo está falando? Eu vou pegar esse copo aqui e você está vendo que aqui dentro contém água. E você sabia que, ou sabe, que a água é o bem mais precioso que nós temos e é o líquido mais precioso e, acima de tudo, saudável que nós temos? E a Thaís Lucas está aqui para poder falar justamente sobre a importância da água para a nossa saúde. Thaís Lucas, primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez. É sempre uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez estarmos aqui falando sobre algo tão importante quanto a água. Né? Com certeza, Thaís, e você que é da área da saúde, atuando como nutricionista, queria saber de você, é até uma pergunta clichê, mas principalmente pelo fato de termos aí milhares de pessoas que renegam a água, muitas pessoas falam que não gostam de tomar água. Eu queria que você enfatizasse qual que é a importância da água para a nossa saúde. Para tudo. Tanto para o emagrecimento, ganho de massa muscular e para o funcionamento do nosso organismo de modo geral. Hoje em dia a galera busca muito saúde, mas sempre enfatizam aquela coisa do estético, ou seja, o detalhe. A água faz diferença nos detalhes, até mesmo porque 75% do nosso músculo é composto por água. Então, assim, funcionamento do organismo, energia, fadiga, tudo é retardado dependendo se você tiver aí nos níveis de hidratação adequados. E sobre os níveis de hidratação adequado, em relação à questão da quantidade ideal, porque muitas pessoas possuem essa dúvida, quanto de água eu devo tomar? Vamos pensar naquele cidadão que não pratica nenhum esporte, que trabalha o dia todo, tem aquela sua rotina durante toda a semana. Qual é a quantidade ideal que essa pessoa precisa ingerir de água durante os dias? Olha, isso é muito relativo. Por quê? Isso vai muito de acordo com, igual você disse, o fator de atividade física dessa pessoa, mas o mais importante é o peso corporal dessa pessoa. Normalmente, sempre assim, né, se ouve falar, 2 litros de água por dia, 3 litros, mas a gente sempre preconiza trabalhar em cima de 30 a 60 ml vezes o peso corporal da pessoa. Aí a gente coloca essa média. Eu, como nutri exagerada, eu sempre jogo lá entre o 40, 50, dependendo da altura da pessoa aí, da estatura dela, fator de atividade física. Eu já jogo logo uns 60 para colocar a mais para essa pessoa ter aí uma margem de erro. Porque nunca bebem a quantidade adequada. Então você está mais do que certa. E aí agora em relação às pessoas que praticam uma atividade física de forma regular, seja musculação, seja crossfit, corrida, natação, enfim. A água ela é ainda mais importante, principalmente para quem pratica crossfit ou musculação? Com toda certeza. O músculo, ele precisa estar hidratado. Esse organismo, ele precisa ser reposto à quantidade de eletrólitos que é perdida através do suor na prática de atividade física, principalmente atividade física de alta intensidade. O crossfit é uma dessas atividades, porque você transpira muito. A troca de eletrólitos acontece de forma assim, gigantesca. E sobre a questão da água voltada para as pessoas mais velhas, que muitas das vezes renegam a água, como eu te falei, tenho casos na minha família, até fazendo aqui uma confidência, de uma pessoa que fala, não, eu não gosto de tomar água. Parece algo bizarro, parece algo inacreditável, mas de fato acontece e tem muitas pessoas que possuem esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento de não gostarem de tomar água. De fato, isso existe. Para as pessoas mais velhas, o quanto que a água é importante? 100%. Porque, não sei se você já conseguiu perceber, Gustavo, mas as pessoas mais velhas, elas desidratam muito fácil. E o nível de desidratação nessas pessoas, problemas renais, que tem o baixo consumo de água, é muito grande.
porque elas não lembram, elas ficam desatentas, elas ficam mais paradas. Claro que cada caso é um, mas sempre elas têm alguma restrição. Ou é na parte alimentar, mas é muito comum na parte de água. Tanto que a pele delas sempre ficam mais ressecadas, ficam mais fáceis. Qualquer lugarzinho que um idoso encosta, gente, ele dá um roxo. Ele cresce aquele hematoma, ou então dá ali um descascamento na pele, acontece uma feridinha. Por quê? Nível de desidratação. E sobre os níveis de desidratação, e aí para a gente poder pegar para um contexto um pouco mais amplo, como uma pessoa, independentemente da idade, consegue perceber que ela se encontra no nível de desidratação muito elevado dentro do seu corpo? Tem alguns sintomas, alguns sinais? Tem sim. Dor de cabeça, náusea, para a mulherada aí, ressecamento capilar, tudo pode influenciar. Pele ressecada, unha quebradiça, aceleramento cardíaco na hora da atividade física, cor da urina é um dos mais comuns e os mais fáceis de identificar, né? Essa urina aí amarela, mais escura, quanto mais claro, melhor é. Sim. E sobre a questão da quantidade de água e, claro, da ingestão de água durante os dias, eu tenho uma dúvida em relação, imagino também que seja uma dúvida pertinente, uma dúvida que está na cabeça de muitas pessoas, em relação ao que a falta de água dentro do nosso organismo pode acarretar de doenças. Talvez o que as pessoas mais falam durante os dias é a questão da famosa pedra nos rins. Mas nós sabemos que existem também outras intercorrências oriundas da falta da quantidade de água dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. Queria que você elencasse quais são as doenças que podem ter sido causadas por conta da falta de água. O cálculo renal ele é o mais comum, né? Mas a gente esquece que o nosso corpo ele absorve água em diversas partes. Mas quando a gente fala, vamos supor, por exemplo, intestino. Paciente ou pessoas de modo geral, gente, é meio nojento isso aqui que eu vou falar, mas precisa ser dito. Pessoas que não consomem água, a água é absorvida das fezes. Se nós temos uma água absorvida das fezes, nós vamos ter o quê? Um ressecamento. Se eu tenho ressecamento, eu fico uma pessoa o quê? Constipada. Vou ter problema na hora de ir ao banheiro, vou causar aí distensão abdominal, dor. Então, assim, aquelas cólicas, passar dias sem ir ao banheiro. Então, assim, tudo isso vai influenciar, vai causar um desconforto horrível por algo muito simples de ser feito e ser corrigido. E aí vamos pegar o outro lado, porque como todos nós sabemos, como tudo na vida tem os pontos negativos e os pontos positivos. Em relação ao alto consumo de água, porque tem gente que gosta tanto de água que às vezes toma até a mais do que o necessário, mesmo sabendo que é algo valioso para a nossa vida. O alto consumo de água durante um dia pode ser também maléfico para a nossa saúde? Pode, porém, para atingir esse nível você tem que beber muita água. Me dê um Muita exemplo, água. só para poder ter um nível de entendimento. Exemplo, se o meu organismo ele tem a capacidade, a necessidade com relação ao meu peso, com relação ao meu fator de atividade física, se eu preciso de 2 litros e eu bebo 8, 10, eu posso ficar propenso a um distúrbio aí dos meus eletrólitos. O que é isso? Eu posso ter uma baixa concentração de sódio e potássio, né, que são os eletrólitos contidos nessa água e de fator benéfico para o meu organismo. Então, eu posso acarretar o quê? Um desequilíbrio hídrico no meu organismo. Isso pode até facilitar o transporte de água para o meu cérebro, que deixa de ser benéfico. Mas, assim, de modo geral, é meio, assim, para não falar quase impossível, é muito difícil, porque hoje eu nunca vivenciei isso em âmbito clínico. E acredito que é muito difícil porque o maior problema nosso hoje em dia, como profissional da área da nutrição, é o fator de hidratação e não de superidratação, e sim a desidratação. Para aquelas pessoas que às vezes gostam de tomar água, mas por conta da rotina do dia a dia acabam negligenciando a ingestão de água, até mesmo sem querer.
qual a dica que você pode dar, ou quais as dicas que você pode dar para essa pessoa conseguir tomar água no nível adequado durante o dia? É levar uma garrafinha sempre ali no ambiente de trabalho, enfim, quais são as dicas que você pode dar? Primeiro, sempre tenha por perto água, né? Sempre carregar consigo a sua garrafinha, sempre ter ela à sua vista é muito importante, para começar. Segundo não consigo tomar 2 litros, por exemplo, de água. Saborize essa água. Coloque uma fruta picada, coloque aí um morango, uma laranja, a sua fruta da sua preferência, saborize essa água. Mescle, por exemplo, com um chá, desde que não seja adoçado esse chá, seja um chá natural, um chá em infusão, nada de cápsula, tá? Tudo isso vai fornecer um maior consumo de líquido, né? E vai facilitar o seu consumo aí ao longo do dia. O quão importante e aí você vai entender onde eu quero chegar, porque vamos agora falar de um outro líquido que é muito bem quisto por centenas de milhares de pessoas, que é a bebida alcoólica. E eu vejo que muitos nutricionistas, muitos profissionais da área da saúde enfatizam o fato de, após uma noite ou uma tarde inteira de bebedeira, podemos colocar assim, a água ela é de fundamental importância para poder fazer com que a pessoa possa voltar a ter o seu organismo hidratado. Depois de um porre, depois de um show, de um grande evento, tomar muita água no dia seguinte pode até mesmo reduzir aquela situação de ressaca? Com certeza, porque causa a desidratação e o primeiro sintoma, normalmente, quando você bebe no dia anterior um consumo elevado de álcool, quando você acorda, a primeira coisa que você sente, ressecamento na boca. Então, isso acontece justamente por conta do álcool. Basicamente, ele drena esse consumo de água, você desidrata muito. Então, é até comum, tem gente que fala assim, nossa, bebi a noite toda ontem e hoje eu tô seco. Isso acontece pelo nível de desidratação que acontece durante a noite, até mesmo porque o seu corpo é meio que uma forma dele responder àquela quantidade exacerbada que foi ofertada de álcool pela pessoa. Podemos dizer que é o troco que o corpo está dando. Exatamente, é o troco que o corpo está dando. A bebedeira do dia anterior, da noite anterior. Exatamente. Thaís, nós moramos em Governador Valadares e todo mundo que mora em Governador Valadares ou já visitou Governador Valadares sabe que o calor aqui é uma marca, assim, uma característica maior da cidade. Tomar água, bastante água, principalmente aqui em Governador Valadares, é de fundamental importância. Sim. Importante, porque foi bom você tocar nisso, porque a gente às vezes fala assim, eu tomo 3 litros aqui, em outro lugar eu não tenho a necessidade de tomar 3 litros. Isso vai muito do local onde você está. Se eu tenho uma necessidade, quando a gente fala de necessidade, a gente está falando o quê? De necessidade corporal. Sim. Necessidade de altura, necessidade de peso, com relação ao meu fator de atividade física. Beleza. Se isso te deu que você tem que tomar 3 litros de água, esses 3 litros eles se intensificam dependendo do local onde eu estou. Porque, convenhamos, para nós aí, eu, Thaís, tenho 1,76 m, eu tenho uma necessidade maior de água. Você, com a sua estatura corporal, você tem uma necessidade maior de água. Quando a gente fala de uma cidade que é muito fácil de bater 40 graus, a gente dobra essa meta, gente. Entendeu? Porque o corpo, querendo ou não, uma hora ele vai sentir uma desidratação. Por que a água ela é ainda mais importante, principalmente quando a gente pensa em relação à questão do funcionamento dos nossos rins? Do funcionamento dos nossos rins, por quê? Os rins, ele é literalmente o órgão que faz o detox do nosso organismo, certo? Então, a nossa urina, por exemplo, ela fica muito concentrada, né? Porque tudo que o nosso organismo não é absorvido é excretado, ou em urina ou em fezes, ok? Então, se eu não diluo essa excreção, vai ser concentrada. Quando isso passa pelo filtro renal, armazena cálculo renal. Porque vai juntando cristais por ter uma concentração muito ácida nessa urina, né, de diversos adgestos que não é absorvido pelo nosso organismo, e ali vai formando cristais até formar o cálculo renal.
Durante a prática de atividade física, eu percebo que em ambientes de musculação ou até mesmo de crossfit, que tem o time que toma água durante a prática de atividade física e também tem as pessoas que fazem parte de um time que não bebem tanta água durante a prática da atividade física, e sim após ter terminado tudo. Tem um certo e errado ou varia, depende de cada um? Olha, o certo é manter esse nível de hidratação desde antes, durante e após. Só que tem pessoas que apresentam algum desconforto abdominal. Dica para essas pessoas é o quê? Toma pequenos volumes. A cada 100 ml, uma golada, pelo menos entre 15 a 20 minutos de atividade física, esteja se hidratando. Mas o certo, de modo geral, é isso, em torno de 500 ml antes da atividade física, manter aí um consumo bacana, né? Se você tomar a cada 100 ml de água, 150, dentro de 15 a 30 minutos, querendo ou não, você toma aí 300 ml de água, 500 ml durante a sua atividade física e volta a se hidratar de modo normal, né, rotineiro, após a atividade física. Esse é o mais recomendado. E o que é sempre recomendado é ter profissionais como você aqui no Superi Notícias. Obrigado mais uma vez, Thaís. Foi uma honra ter você aqui, principalmente para poder falar de um bem tão precioso para a nossa vida. Obrigado mais uma vez, você é fera, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui falando sobre algo tão importante quanto a água, né? Pode falar, pode complementar. Que é tão importante e é muito negligenciado hoje. Então, gente, antes de tudo, acorde, beba água. Depois, segue a sua rotina aí, viu? É muito importante. Acontece a desidratação. Às vezes a gente pode falar assim, será que eu estou desidratado? Será que eu não estou? É mais fácil ficar desidratado do que superhidratado. Obrigado mais uma vez, Thaís. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Só lembrando, né, que ontem, né, tivemos a grande finalíssima da Copa do Brasil e deu Mengão, deu Flamengo. 1-1 no tempo normal, e nos pênaltis a equipe rubro-negra conseguiu bater a equipe do Corinthians e conquistou o seu 4º título do torneio mata-mata nacional. Corinthians que, por sua vez, também brigava pelo seu 4º título na competição. Um jogo muito equilibrado, principalmente no segundo tempo tivemos uma equipe do Corinthians que foi soberana na partida, conseguiu pressionar a equipe do Flamengo, colocou o Flamengo em apuros, conseguiu fazer o gol de empate, que levou a disputa para os pênaltis. Porém, nos pênaltis, nós sabemos, né, muitas pessoas advogam da ideia de que é loteria, é treinamento, enfim. Fagner e Matheus Vidal acabaram errando por parte do Corinthians, Felipe Luiz errou por parte do Flamengo, e como você viu aqui, né? Se 2 erraram de um lado e 1 errou de um outro, o lado que errou apenas uma vez saiu vencedor, e foi o Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil. Flamengo, né, que havia batido na trave em 2017 contra o Cruzeiro que derrotou a equipe do Flamengo, né, no duelo ali de equipes que uma brigava pelo pentacampeonato e o Flamengo brigava pelo tetracampeonato. Deu Cruzeiro, que conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil. E, por sua vez, o Corinthians, né, que nas 2 últimas vezes que esteve em uma final de Copa do Brasil, bateu na trave, né? Tanto em 2018, também para o Cruzeiro, e agora em 2022, ao ser derrotado pela equipe do Flamengo. Flamengo conquistando a Copa do Brasil, né? Conquistou a Copa do Brasil e está assegurado, está classificado para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Flamengo que não vai ter nem muito tempo para poder comemorar o título da Copa do Brasil, já que na semana que vem, dia 29, sábado, tem aí a grande decisão da Copa Libertadores da América, confronto contra a equipe do Atlético Paranaense. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!